Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou Eliane Roman e hoje eu vou falar sobre ferramentas para qualidade, de forma específica aqui sobre o diagrama de Ishikawa, que é uma importante ferramenta, uma valiosa ferramenta de uso no dia a dia. Talvez você já a conheça, talvez nem tanto. De qualquer forma, eu te convido a vir comigo que eu vou estar falando sobre ela, sobre como utilizá-la no dia a dia, sobre como quando eu comecei a utilizar essa ferramenta. Então, vem comigo, me acompanha que nós vamos conhecer um pouco mais sobre ela. E o que é o diagrama de Ishikawa? É um método para ajudar a identificar as causas que levam a um determinado efeito. Vamos tratar esse efeito aqui agora como um problema. Então, o diagrama de Ishikawa ajuda a identificar as possíveis causas de um efeito. Tendo isso em mãos, já é meio caminho andado para resolver o problema. Uma vez que, se atuar nessas causas, se encontrar as causas raízes, inclusive, e atuar nessas causas raízes e depois fazer a padronização, é muito possível que esse problema não volte a acontecer. Então, a grande contribuição do diagrama de Ishikawa é justamente essa, a ajudar a levantar, organizar todo o conjunto de causas que podem estar gerando um determinado efeito, um determinado problema. O diagrama de Ishikawa, ele também é conhecido por outros nomes. Na verdade, ele é conhecido com 4 nomes. O primeiro é esse, o diagrama de Ishikawa, que é o nome da pessoa que desenvolveu esse método, essa ferramenta. Segundo nome, que ele pode também ser conhecido como diagrama espinha de peixe, por motivos óbvios, né? Olha só, parece realmente a espinha de um peixe, espinha, cabeça. Também conhecido como diagrama 6Ns, porque as iniciais dos grupos de possíveis causas aqui começam com a letra M. Então tá lá, mão de obra, máquina, material, método, meio de medição e meio ambiente. E também pode ser conhecido como diagrama causa e efeito, né? Porque é por causa de todo o conjunto de causas que levam a determinado efeito. E qual a origem do diagrama de Ishikawa? Japão, né, gente? Com esse nome aqui não podia ser um diagrama italiano. O diagrama é japonês, então foi desenvolvido por Kaoru Ishikawa em 1943. O Kaoru Ishikawa, só para contextualizar um pouquinho, ele foi um engenheiro químico e ele teve uma grande relevância, uma grande importância no desenvolvimento lá da indústria japonesa, da parte da qualidade especificamente, né? Ele era membro da JUSE, que é a União Japonesa de Cientistas e Engenheiros. Essa união foi responsável ali pelo desenvolvimento da indústria, grande parte, né, da indústria no período pós-Segunda Guerra Mundial. Então, Kaoru Ishikawa, ele teve uma grande contribuição, ele deu uma grande contribuição para esse desenvolvimento da indústria. Ele é reconhecido não só no Japão, mas mundialmente. Estamos nós aqui, quase 80 anos depois que ele desenvolveu essa ferramenta. Essa foi uma das ferramentas que ele desenvolveu outras também. Estamos aqui há quase 80 anos depois falando nela e quanto ela é importante na aplicação, né, na gestão do dia a dia. Então, ele teve essa grande contribuição. Ele pensava já naquela época formas de envolver as pessoas. Então, a gente vai ver que o diagrama de Ishikawa, ele não é para ser feito sozinho, ele é para ser feito com a equipe de trabalho, né? Então, lá, hoje a gente fala muito, né, sobre a questão do envolver as pessoas, desenvolver pessoas, mas lá, 80 anos atrás, ele já pensava nisso, ele já falava sobre isso e ele já desenvolvia metodologias que buscassem, sim, envolver a equipe, né, formar essa equipe de trabalho. Então, essa foi a grande contribuição aí do Kaoru Ishikawa. Mas voltando para o diagrama, por que ele é tão importante? Por causa da forma com que ele propõe que faça análise dos problemas. É comum, ainda em muitos lugares, quando acontece determinado problema, a primeira coisa que fala é quem foi a pessoa que fez, quem é o culpado.
Sempre o quem vem na frente, sabe? Quem fez isso? Então o diagrama de Ishikawa, ele propõe o quê? Abrir essa mente, abrir essa mentalidade, abrir essa visão para que busque outras possíveis causas também. A pessoa, né, a mão de obra, que trata aqui o primeiro conjunto de causas, é somente uma das possibilidades, né? Nós podemos aí ter causas relacionadas com máquina, com material, com método, com meio de medição e com meio ambiente. Então, a pessoa é somente uma das causas. E pode ter causas que sejam complementares e que precisem ser tratadas juntas. Por exemplo, vamos supor que tenha um problema em determinada peça e foi identificado nas causas que o operador é novato, o operador não está devidamente capacitado. Mas também foi analisado e viu que o gabarito que ele utiliza para fazer aquelas peças está com problema também. Então, assim, vai adiantar treinar, capacitar o operador se não resolver o problema do gabarito? Então, é essa visão que o diagrama de Ishikawa passa, que ele amplia essa visão, né? Procurar resolver e atuar naquelas causas que forem realmente relevantes, as causas raízes de um problema para poder resolver esse problema de uma vez por todas. Vamos falar um pouquinho agora sobre cada um dos conjuntos de causas. Então, o que vai colocar em cada um deles? Na mão de obra, tudo que for relacionado com a pessoa, as pessoas, né? Por exemplo, se há um efeito aqui, um defeito de produção que teve, então o operador está devidamente treinado, falta qualificação, perfil é adequado, houve negligência, pode acontecer. Então, as causas relacionadas com a pessoa. No conjunto relacionado à máquina, tudo que for relacionado com a máquina. Então, a máquina é antiga, a máquina está desgastada, a máquina não está segurando a regulagem. Qual que é o problema com a máquina? Então, procure identificar as causas aí, se tem causas referentes à máquina. Ah, não, a máquina está funcionando perfeitamente, não tem nada relacionado com a máquina. Ótimo, pula essa parte, não tem nada, coloca aqui um traço, não precisa colocar nada. Material, tudo aquilo que for relacionado com matéria-prima e materiais. Por exemplo, a matéria-prima veio mais mole, veio mais dura, veio enrugada, veio mais fina, mais grossa, veio fora do padrão. Então, tudo aquilo que for relacionado com matéria-prima e materiais vai entrar nesse grupo. Já o método, o que é o método? É o jeito de se fazer as coisas. Então, as causas relacionadas com o jeito de se fazer as coisas vão estar aqui. Então, é feito tudo de forma manual. É um jeito de se fazer as coisas. Então, o trabalho, né? Então, vai estar relacionado aqui no método. Então, aqui procure identificar as causas relacionadas com o jeito de se fazer as coisas. Meio de medição tem a ver com o controle do processo. Então, vamos imaginar aí nessa defeito de produção que eu comentei, se o operador precisa, para o controle do processo, utilizar um paquímetro, por exemplo. Aí o paquímetro não está aferido, não está confiável. Então, há problemas com no meio de medição. Então, vai anotar. Ou ele precisa usar uma trena normal, e essa trena está com os números ali já meio apagados. Então, não consegue fazer uma medição da forma que precisaria. Então, são causas que vão estar aqui, ó, no meio de medição. Também causas relacionadas com meio ambiente, não é da natureza, mas é o meio ambiente interno à empresa e também o externo. Exemplos de meio ambiente interno. O ambiente é muito escuro, o operador nem consegue ver direito o que ele está fazendo ali. Então, ambiente muito escuro, ambiente sujo, ambiente desorganizado. Então, procure identificar causas que estejam relacionadas com o ambiente. O ambiente é muito barulhento, enfim, causas relacionadas com o meio ambiente interno da empresa. E também se há causas relacionadas com o ambiente externo. Por exemplo, vivemos um momento agora da pandemia que é uma causa externa que acabou impactando e causando muitos problemas, muitas dificuldades nas empresas. Então, se for ela uma das causadoras,
desse suposto problema, então vai estar relacionado, vai estar anotado aqui no meio ambiente. Um ponto muito importante, foque naquilo que você tem domínio, que você consegue atuar. Por exemplo, vamos supor que você esteja analisando um problema lá na empresa e a conclusão que vocês vão chegar é que o problema é a máquina é muito antiga, já é inadequada, mas nesse momento a empresa não pode, não vai substituir essa máquina. Então não está nem sob o teu domínio de essa decisão, né? Se vai ser substituída ou não, ou quando que vai ser substituída. Muito bem, então isso não está sob o seu controle, não está sob o seu domínio. Ficar reclamando da máquina não vai resolver em nada. Então procure atuar naquilo que você tem o domínio. Por exemplo, eu posso capacitar o operador ainda mais para que ele, ao perceber que o problema comece a acontecer, ele já perceber imediatamente e já parar o processo. Posso desenvolver um outro tipo de ferramental que ajude a manter essa regulagem, a manter essa máquina no prumo aí para as peças saírem de acordo. Então atue naquilo que você consegue ter domínio. Eu posso substituir, ao invés de fazer as peças nessa máquina, eu posso fazer em uma outra máquina. Ótimo! Então busque alternativas em cima daquilo que você tem o domínio. É como aquela história, imagina que eu chego atrasada todos os dias no meu trabalho e culpe o trânsito, né? Poxa, esse trânsito está horrível, esse horário é difícil. Então, no trânsito eu não tenho domínio, não tenho como atuar no trânsito, mas acordar um pouco mais cedo, tomar café um pouco mais cedo, sair um pouco mais cedo de casa, isso sim eu tenho domínio. Então é preciso estarmos atentos com isso para atuarmos sempre naquilo que nós temos domínio. Eu me lembro de uma das primeiras vezes que eu comecei a utilizar o diagrama de Ishikawa. Foi numa fábrica. Bom, vocês vão me ouvir sempre falar em fábrica, porque na verdade é o ambiente que eu sempre trabalhei. Então, vão me ouvir falar de fábrica e vão me ouvir falar muito de fábrica do setor metal mecânico, que é onde eu trabalho. Então vão me ouvir falar de tornos, de furadeira, de fresadora, de torno CNC, de centros de usinagem. É disso que vocês vão estar sempre vendo os meus exemplos, são sempre relacionados com isso. E muito bem, a empresa produzia um determinado grupo de peças e essa peça era um cilindro. O cilindro ele passava lá por operações em torno convencional, em brunidora, em furadeira, em escariadeira. E aí deu um problema, perdeu um lote grande de peças. Aparentemente, no primeiro momento, o que se pensou? Foi o operador. Aquele operador lá não prestou atenção, não tá nem aí com o processo. E a causa inicial, principal, que foi era o operador. E aí, muito bem, falamos, então vamos olhar um pouco mais a fundo. E aí chamamos o operador, o gerente da fábrica, o ferramenteiro e alguém da manutenção. E daí, peça, máquina, fomos no setor, enfim. E começamos esse questionamento. Mas será que tem a ver com isso, com aquilo e tal? E fomos investigando as causas. Conclusão, ao final, o grupo, nessa equipe, chegou que, na verdade, era a máquina. Embora no primeiro momento não parecesse, e aí investigando mais a fundo chegou à conclusão que era a máquina. E aí foram tomadas as devidas providências para resolver o problema com a máquina. Isso foi muito importante, né? Foi um momento também em que a empresa passou a ver de uma forma diferente, né? Passou a dali para frente olhar e buscar identificar, buscar olhar de forma mais ampla quando acontecia um problema. Então essa é uma verdadeira contribuição aí do Ishikawa, né, para o gerenciamento no dia a dia. E quando que você vai utilizar o diagrama de Ishikawa? Ora, nem todo o problema você vai abrir literalmente um diagrama de Ishikawa, mas o mais importante é que essa visão seja incorporada no seu dia a dia, como gerente de um processo, de um setor ou de uma empresa, que você busque sempre analisar
os problemas pelas causas. Isso vai fazer com que você tenha uma postura muito mais assertiva, né? Deixando de ser um possível apagador de incêndios e sim um solucionador dos problemas, porque vai estar buscando atuar nas verdadeiras causas de um problema. E por onde começar? Se você já tem a felicidade de ter uma equipe aí em processo de exercitamento da proatividade, ótimo, você já pode envolver essa equipe e já começar a construir aí os seus diagramas de Chikawa. Se você ainda não tem essa equipe, se você não estiver familiarizado com essa ferramenta, comece só você, discretamente. Como que você vai fazer isso? Se aconteceu lá uma dificuldade, um problema, procure ir no setor, vai lá onde que aconteceu, converse com as pessoas, investiga. Você já vai fazer as perguntas relacionadas com isso daqui. Ah, mas a máquina apresentou algum problema? Teve algum problema com a matéria-prima? A matéria-prima veio dessa vez como sempre veio? Como que ela está? E você vai investigando, anota tudo. Vai lá para o escritório, organiza isso já no conjunto aqui, cada uma no seu grupo de causas aqui. Se precisar, volta lá no setor, investiga novamente. E aí você já começa a atuar resolvendo pelas causas. Isso vai fazer com que você vá se familiarizando com essa ferramenta e quando vê você já pode estar envolvendo a sua equipe e você já vai estar utilizando a ferramenta. Então, no primeiro momento, nem precisa de falar do nome Chikawa, diagrama 6Ms, não, mas comece a praticar, comece do jeito que você pode, do jeito que for possível, que você acreditar que tá bom, que você consegue dar conta daquilo. Comece. E aí você vai gradativamente envolvendo a sua equipe no processo também. E qual o melhor momento para começar? Agora. Não precisa esperar nada, não precisa ficar esperando que um problema robusto aconteça. Não. Comece com as dificuldades do dia a dia, porque daí você já vai exercitando isso daí. E, na verdade, se você começar a atuar nas coisas mais simples, vai evitar que muitas dessas pequenas dificuldades se transformem em grandes problemas. Então você já vai ter essa postura mais assertiva e já vai evitar que problemas maiores aconteçam. Então comece agora, comece já. Percebe como o diagrama de Chikawa pode ajudar e muito na solução dos problemas? Isso vai naturalmente levar a uma postura mais assertiva. Então, uma vez praticado, aprendido, é um tipo de conhecimento que transcende a empresa, não vai ficar só limitado ali ao ambiente da empresa, ele transcende e as pessoas também vão aprender isso. Então, gradativamente, daqui a pouco vai ter pessoas analisando melhor, né? Quando o filho for mal na escola, por exemplo, não vão chegar lá e querer punir o filho sem antes observar o conjunto, por que ele está indo mal, olhar pelas causas. Logo, o diagrama de Chikawa é uma ferramenta, sim, que uma vez aprendida, incorporada, ela transcende esse ambiente da empresa e ajuda no desenvolvimento humano. Lembra esses dias que eu falei num post sobre as 3 autoridades de um líder, né? A autoridade intelectual, que é aquela autoridade do conhecimento, do domínio, da técnica, da ferramenta. Autoridade moral, que é o que? O líder trabalhar, fazer junto com a equipe, construir o dia a dia junto com a sua equipe. E a autoridade humana, que é a autoridade que a gente utilizar de ferramentas, de forma de atuação que levem ao desenvolvimento também das pessoas. Então, penso que o diagrama de Chikawa é uma oportunidade de você trabalhar as 3 autoridades, né? O teu conhecimento técnico, o teu conhecimento moral ali de fazer isso daqui tudo com a equipe de trabalho e também a autoridade humana, do desenvolvimento das pessoas através da prática do diagrama de Chikawa. E um ponto muito importante a ser observado. Até agora eu falei bastante aí sobre análise do efeito aqui, considerando que esse efeito seja um problema. Mas o diagrama de Chikawa, ele pode ser utilizado também para você investigar, levantar causas de um efeito acima da média,
Vamos supor que esse mês a produção foi espetacular. Conseguiu-se aí um resultado acima da média. Ótimo! E aí é importante o quê? Também coloque esse efeito aqui, ó, produção acima da média, acima do esperado, e analise junto ali com os seus principais colaboradores o quê? Por que foi isso? Por que foi essa produção esse mês acima da média? Foram as pessoas? Foi relacionado com máquina? Foi a matéria-prima que veio diferente? Mudamos o nosso jeito de fazer, né? Mudamos o nosso método de trabalho? Nosso meio de medição foi alterado? Ou melhoramos o nosso meio ambiente? Nosso ambiente era totalmente desorganizado e agora o ambiente está organizado? Então procure, é importante que você procure entender esse resultado aí acima da média. Também procurar entender o que foi que causou esse efeito, porque daí você vai poder não só tomar as atitudes como manter algo diferente que foi feito, aprimorar ainda mais, intensificar talvez algum ponto que, olha, o principal foi o método, mas também se a gente atuar aqui, olha, com as pessoas, capacitar um pouco melhor, nós vamos conseguir um resultado melhor. Então você analisa essas causas, vai otimizar, as que já estão boas, procure otimizar ainda mais, e aí você vai trabalhar também as que precisam ser melhoradas para que esse resultado vá cada vez melhor, se mantenha e vá cada vez melhor. Então é isso que eu me referi lá no começo do vídeo, quando eu disse que podemos utilizar esse diagrama de duas formas, né, tanto para investigar e levantar as causas relacionadas com um problema, como também analisar as causas relacionadas com o efeito positivo. Então, por isso que ele é conhecido aí como diagrama de causa e efeito. Então esse efeito pode ser os mais diversos. E também você pode adaptar esse conjunto aqui, olha, esse é o tradicional, é o que acontece. Nós estamos falando de fábrica, então é o que mais acontece nas fábricas. Eles analisaram e o conjunto de causas geralmente é esse. Nada impede de você adaptar isso daqui, colocando conjuntos de causas diferentes que atenda aí o processo que você está trabalhando. Enfim, o diagrama de Ishikawa não tem contraindicação, você pode utilizar, deve envolvendo a sua equipe gradativamente no uso dessa ferramenta e com certeza você vai ter ótimos resultados. Por hoje nós vamos ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu comentário, deixe o seu like, manda uma mensagem para mim, é muito importante ter esse feedback de vocês para saber aqui se o conteúdo está te ajudando de alguma forma aí no seu dia a dia de trabalho. Muito obrigada pela audiência e até o próximo vídeo.